Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Uma alegria estar com os amados irmãos e irmãs nesse encontro. E eu queria convidá-los a abrirem a palavra do Senhor. Em Lucas capítulo 3. Nosso grande desafio é a igreja, não há a menor dúvida em relação a isso, e nosso grande desafio é levar a igreja a cumprir o seu papel missionário, a cumprir a sua vocação, seu chamado, em obediência absoluta ao Senhor Jesus, Senhor da igreja. Agora, a igreja é um desafio desde o seu nascedouro e é uma batalha desde o seu nascedouro. A gente fala das dificuldades da igreja e nós já temos 2 milênios de igreja, né? Então nós já vimos passar muita água por debaixo da ponte. Já fizemos reforma, contra-reforma, re-reforma e por aí vai. Isso não para nunca. E às vezes a gente fica se perguntando por que tantas idas e vindas, por que tanta luta, por que tantas reformas, por que tanta necessidade de reforma. Mas a igreja, o desafio da igreja sempre foi esse. Você tem de lembrar, certamente você se lembra, que o Novo Testamento começa com Deus sendo expulso do templo e termina com Jesus expulso da igreja. Tá certo? Você lembra disso? O Novo Testamento começa com Deus sendo expulso do templo e termina com Jesus sendo expulso da igreja. E é exatamente no meio desse interregno que nós estamos. Vamos começar com Deus sendo expulso do templo. Lucas 3. No 15º ano, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconídes, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O que está errado aqui? Bom, primeiro o que está escrito aqui? Lucas estava falando sobre a folha de pagamento de Tibério César. Tibério César era o imperador. Inclusive Herodes o tetrarca da Galileia, estava tentando ser o único rei de todo Israel. E por isso ele estava oprimindo muito o povo, principalmente na região do Mar da Galileia. Por isso Jesus e João concentraram seu ministério ali, porque ali era o local da opressão. Inclusive o Herodes mudou o nome do lago, que era Lago de Genezaré ou Mar da Galileia, para Lago de Tiberíades. O objetivo era agradar Tibério, para que Tibério se agradasse de Herodes, e Herodes então fosse proclamado o tetrarca de todo Israel. Mas não deu certo, só foi a opressão mesmo, porque logo depois Tibério foi substituído por Calígula, e Calígula tinha o outro Herodes que era amigo dele, e passou para o outro Herodes tudo o que esse Herodes queria. Bom, mas qual é o que é que está sendo escrito aqui? O que está escrito aqui, qual era a folha de pagamento do Tibério César? Na folha de pagamento do Tibério César estava Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Estava Herodes, tetrarca da Galileia. Estava o seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconídes. E estava Lisânias, tetrarca da Abilene. E estava também o sumo sacerdócio de Israel. Como é que a gente sabe?
Porque aqui diz, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Isso é uma impossibilidade, não pode ter sumos sacerdotes. É uma contradição de termos. Sumo significa o único, o maior, o excelente, o que está no topo. Não tem dois sumos sacerdotes, não pode ter, é uma contradição de termos. Isso não se sustenta. O que o Lucas está fazendo aqui? O Lucas está fazendo uma denúncia. O Lucas está dizendo que havia algo de podre no reino de Israel. Bom, aí a tradição nos ajuda a entender esse texto. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: os romanos perceberam que o sumo sacerdote era essencial para controlar o povo de Israel. Que o povo de Israel é um povo que se sublevava o tempo todo. Até porque vocês sabem que os romanos dominaram Israel sem tirar a espada sem desembainhar a espada. Porque houve uma disputa entre os asmodeus sobre quem devia ser o rei de Israel, e eles pediram a intervenção de Roma, e Roma entrou com as legiões, tomou conta da festa e acabou. Foi assim, não teve luta, ninguém desembainhou a espada, não teve nada. Os judeus chamaram os romanos para mediar um conflito, para arbitrar um conflito entre dois supostos herdeiros do reino dos Macabeus. E os romanos entraram com tudo e tomaram conta da garrafa. Só isso. Não é? E se implantaram em Israel e pronto, Israel passou a ser um reino suzerano de Roma, como eram todos à sua volta. E então é um povo que vivia se sublevando. Aí os romanos perceberam que era essencial controlar o sumo sacerdote para controlar o povo de Israel. Aí havia um sujeito chamado Anás. Ele era um político populista. Aqui no Brasil a gente não sabe o que é um político populista, mas lá em Israel tinha. Sabe aquele cara que mete a mão em todo mundo, mas todo mundo acha ele maravilhoso? Que enche o bolso com o dinheiro do povo, mas todo o povo acha que ele é o máximo? Então, lá em Israel tinha gente assim. Aqui não tem, mas lá tinha. Então, lá tinha e não era pouco não. E aí tinha esse moço chamado Anás. Ele fez um acordo com o Império Romano. E ele foi o primeiro sumo sacerdote dessa fase do controle do Império Romano. E aí, ele tinha 5 filhos. Cada um dos filhos dele foi sumo sacerdote. Cada um dos filhos dele foram sumos sacerdotes. Depois, quando ele não tinha mais filho, ele tinha um genro chamado Caifás. E aí ele passou para o genro e o genro foi sumo sacerdote. E ele ficou sendo a iminência parda do sumo sacerdócio o tempo todo. Por isso que Lucas disse, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Anás já estava reinando há 6 mandatos, agora era o 7º. Porque o primeiro foi dele, depois cada um dos seus 5 filhos e agora o Caifás. Então o que o Lucas estava dizendo? Tem algo de podre no reino. E está dentro do templo. Bom, aí ele disse que nesse período apareceu João Batista pregando no deserto, ou melhor, veio a palavra de Deus a João no deserto. Agora, quem era João? João era filho de Zacarias e Isabel, todo mundo sabe disso, não é? Então vamos abrir Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Bom, esses são os pais de João. O que aqui diz?
Que Isabel era o quê? Das filhas de Arão. O que era preciso para ser sumo sacerdote em Israel? Tinha de vir diretamente da linhagem de quem? De Arão. Quem é que era diretamente da linhagem de Arão? João Batista. O que quer dizer que se tudo tivesse dentro dos conformes de Deus, João Batista seria o sumo sacerdote. Mas como os romanos tomaram o templo, Deus foi para o deserto. Só que Deus foi para o deserto e levou o sumo sacerdote dele consigo. E é por isso que quando perguntaram ao sumo sacerdote de Deus, quem é você? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai as veredas. Entendeu? O Novo Testamento começa com Deus sendo expulso do templo. Onde Deus estava? No deserto. E lá no deserto, quem estava com ele? O sumo sacerdote. Que, aliás, foi quem apontou o cordeiro pascal, porque só o sumo sacerdote podia escolher o cordeiro que ia ser imolado na Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem disse isso? O sumo sacerdote. O verdadeiro sumo sacerdote. Onde ele estava? No deserto. E o que o sumo sacerdote estava fazendo no deserto? Estava lá com Deus. Deus também estava no deserto, foi expulso do templo. Deus também estava no deserto. Quando perguntaram para ele quem é você, ele disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ele não disse, eu sou o que clama no deserto. Ele disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ele foi para o deserto. Quem foi para o deserto? Deus. Deus foi expulso do templo e levou o seu sumo sacerdote com ele. Mas o sumo sacerdote não tem de vestir vestes talares, porque o sumo sacerdote não pode vestir roupa comum. Pois é, como não tinha mais vestes talares, Deus mandou o seu sumo sacerdote usar pele de camelo. Mas o sumo sacerdote não tem de comer os pães da proposição e a gordura do holocausto? Pois é, mas como não tinha mais holocausto nem mais pães da proposição, Deus mandou o sumo sacerdote comer gafanhoto e mel silvestre. O João Batista, a gente sempre diz que o João Batista era um profeta. Ele era mais do que o profeta. Ele era um sumo sacerdote profeta. Ele era o verdadeiro sumo sacerdote. Se tudo tivesse corrido direitinho, se Israel tivesse ficado debaixo das ordens de Deus, o sumo sacerdote seria João Batista, porque ele era da família de Arão. Ele tinha o direito. Mas os romanos tomaram o templo e Deus foi para o deserto. Então o Novo Testamento começa com Deus sendo expulso do templo. Aí Deus mudou de endereço e nunca mais voltou para lá. Graças a Deus. Alguns dizem que vai voltar. Eu acho difícil, mas não vou discutir sobre isso. Próximo texto que eu queria ler com você é Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A carta de Cristo à Laodiceia, a última carta para a última igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para quem que Jesus está falando isso? Para a igreja. Ele está batendo a porta do quê? Da igreja. O que ele está fazendo do lado de fora? Não é a igreja dele?
Aliás, só não é igreja por causa dele. O que ele está fazendo do lado de fora? Quem botou Jesus do lado de fora? Me diga quem foi o sujeito para eu conversar com ele um pouquinho. Quem botou Jesus do lado de fora? Nós botamos Jesus do lado de fora. Nós botamos Jesus do lado de fora. Eu vou dizer o que eu disse ontem. Eu não tenho nada contra instituições. Aliás, por falta de instituição, eu pertenço a várias. Não é por falta de instituição que eu vou entrar. Se no céu só entra gente que está em instituição, eu estou bem. Eu tenho várias. Só igreja local eu sou membro de 2. Só denominações eu sou membro de 3. Eu faço parte da Igreja Batista de Água Branca, eu faço parte da igreja, do Ministério da Igreja Cristã Reformada de Jabaquara e faço parte do Ministério da Igreja Congregacional de Interlagos. Então eu estou muito bem, eu não tenho nenhuma crise com instituição nenhuma. Eu me cerquei. Porque se quem for para o céu for os batistas, eu vou. Mas se quem for para o céu foram os reformados da linha calvinista, eu também vou, porque eu estou com os cristãos reformados. Mas se por acaso o que Deus quiser mesmo lá são os congregacionais, estou lá também. Então eu não tenho crise. Quem ele levar, eu vou junto. Eu estou aqui segurando os cordões. Eu não tenho nada contra a instituição, não, até porque todo mundo que eu vi que era contra a instituição criou outra. E geralmente criou pior do que a que tinha. Então eu falei, nesse time eu não vou jogar não. Mas nós temos que tomar cuidado para não transformar as nossas instituições em algo maior do que a Igreja de Cristo. E para não transformar os nossos estatutos em mais sagrados do que a Bíblia. E para não transformar nossos artigos e apêndices e incisos em mais decisivos do que a palavra de Jesus. Porque é assim que nós vamos expulsando Jesus para fora da igreja. Porque a gente esquece a quem é que serve e a quem está prestando culto. Aliás, a gente esquece quem a gente é. Quem nós somos? Nós somos os que saíram do estado de rebelião e vieram para o estado de adoração. A Bíblia conta que houve uma rebelião no universo. Que uma das 3 mais poderosas criaturas que Deus havia criado se rebelou contra ele. Que essa criatura arrastou 1/3 das milícias celestes consigo e depois arrastou a humanidade para a sua rebelião. Mas que essa criatura não contava com o amor de Deus por nós. E que Deus veio nos buscar, às custas da sua própria vida, do seu próprio sacrifício. Quem somos nós? Nós somos os que rompemos com a rebelião. Nós somos os que romperam com o rebelde. Nós somos os que reconhecemos que só Deus dá sentido ao universo e que tudo que estiver fora da vontade de Deus é disfuncional. Que a normalidade da existência é a vontade de Deus. E nós saímos então do estado de rebelião e viemos para o estado de adoração. Os islâmicos dizem que eles estão no estado de submissão. Mas nós estamos no estado de adoração que é mais profundo do que o estado de submissão.
Porque o estado de submissão é o reconhecimento de um poder extremamente superior e esmagador que me obriga a baixar a cabeça. E o estado de adoração é o reconhecimento de que há no universo um ser que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, cujo nome deve ser bendito de eternidade a eternidade. É para esse estado que nós viemos, o estado de adoração, muito mais profundo do que o estado de submissão. Então, isso é o que nós somos. Então, o que aquele que nós adoramos está fazendo fora da igreja? Então, a igreja é uma luta. É por isso que tem tanta reforma, contra-reforma, re-reforma, e a gente está sempre fazendo, e buscando, e lutando, porque desde sempre Deus está lutando pela igreja. No final, como diz o Lidório num artigo excelente que ele escreveu lá sobre a noiva, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas enquanto não chega o dia do casamento, é essa luta para preservar a noiva. É essa luta para edificar a noiva. É essa batalha pela noiva. Que é a batalha onde nós estamos. Nós estamos batalhando pela noiva, da qual todos nós fazemos parte. Então, como eu disse, o Novo Testamento começa com Deus expulso do templo e termina com Jesus expulso da igreja. Agora, por que Jesus foi expulso da igreja? Porque, na verdade, a gente sempre teve dificuldade de entender a igreja de Jesus. Verdade seja dita. Por exemplo, abra a sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 8. Lá em João, capítulo 3, versículo 8, Jesus explica como é que é o membro da igreja. Porque se você quiser compreender a igreja, você precisa compreender a natureza dos que constituem a igreja. Então, o que o João diz sobre o membro da igreja? O que Jesus disse? Versículo 8, ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Bom, aí você presta atenção nisso. Aqui não está falando do Espírito Santo. Eu já vi muita gente citar esse versículo para falar do Espírito Santo. Não, aqui não está falando do Espírito Santo. Aqui está falando dos filhos de Deus, dos cristãos, dos seguidores de Jesus, dos que nasceram do Espírito. Não está falando do Espírito, está falando dos que nasceram do Espírito. Você não nasceu de novo? Quantos aqui nasceram de novo? Pronto, então, é de você que está falando. Ele está dizendo que você é como o vento. Você já tinha se imaginado como vento? Pois é o que você é um vento. Você é um vento que a gente ouve a sua voz, mas a gente não sabe de onde você vem, e pior, não sabe nem para onde você vai. Por quê? Porque você é nascido do Espírito, então é o Espírito que guia você. Então você é uma surpresa a cada dia. Por isso que ser cristão rima com novo, é nascer de novo, é viver em novidade de vida, todas as coisas se fizeram novas, é novo céu, nova terra, tudo é novo. Porque assim, cada dia é uma coisa nova, o Espírito Santo que está levando a gente e a gente está indo. Para onde você está indo? Estou indo para onde o Espírito está indo. E onde o Espírito está indo? Sei lá, só ele sabe. Eu só estou sendo levado. Agora você é pastor, pastora, como é que você pastoreia vento? Como é que você pastoreia vento? Só tem um jeito, se você também for vento, aí você mais ou menos sabe o que está acontecendo, porque você também está nessa.
O problema é que tem muito pastor querendo ser estaca. Mas a igreja é formada de vento. Como é que você pastoreia o vento? Ou você entra nessa ventania, meu irmão, ou você vai dançar, porque não tem jeito de saber. E sabe quem é que mais chama a atenção da gente para isso? São os missionários. Porque os missionários são, de todos os cristãos, os que mais conseguiram se parecer com o vento. Porque eles são assim. Um dia eles acordam e dizem para a gente assim: o senhor está me mandando ir para não sei aonde. O quê? Como? Falou que é para eu ir não sei aonde. Você diz: mas rapaz, você estava fazendo um bom trabalho aqui. Eu sei. Então, consolida. Não, já está feito. Não está feito. O Espírito Santo disse que já está feito, que é para eu ir embora. E aí, qual é o meu papel como pastor? Tá bom, então vai. O que você está precisando para ir? Então vai. Mas aí, como meu pastor, eu sou uma estaca, daquelas que nada mexe. Aí eu digo: não vai não, porque isso é contra as normas e procedimentos. Que normas e procedimentos, cara pálida? Que normas e procedimentos? O Espírito Santo deu uma ordem. Você não sabe o que você não ouviu. Você não ouviu porque você não está na onda do Espírito. Você não está sintonizado com Ele. Porque se você tivesse sintonizado com Ele, você ia simplesmente prover todo o necessário para o irmão ir para onde tem de ir, fazer o que tem de fazer. O Espírito Santo disse, então está dito. É claro que a gente chama um conselho de ventos, não é? Porque no conselho de ventos tem sabedoria. E aí o conselho de ventos ora e diz assim: isso é vento do Espírito mesmo, isso é sopro do Espírito mesmo. Então vamos embora. Porque tudo que tem de conferir se é sopro do Espírito. E para isso chama um conselho de ventos. E aí o conselho de ventos entra em contato com o Espírito Santo e diz: é o Senhor mesmo que está soprando? Sou eu mesmo. É o Senhor mesmo. Então, pode ir. Para isso tem de ter o quê? A elasticidade da comunhão com o Espírito Santo. Elasticidade da comunhão com o Espírito Santo. É por isso que os presbíteros lá em Antioquia passavam o tempo servindo o Senhor, jejuando e orando, para estar sempre sob o sopro do Espírito. Porque se você é vento, você é ar em movimento. Então, se você é ar em movimento, quem movimentou você? Quem fez isso? Quem soprou? Esse é o ponto. Não vai cair aí, hein, Gerson? Segura ele aí, Oswaldo. Entendeu? Quem é que... Ai, meu Deus do céu, esses meus irmãos pentecostais, viu? Quem é que soprou você? Essa é a única pergunta que o Conselho de Ventos tem de saber. Quem é que soprou? Foi o Espírito Santo. Então tem de ir mesmo. E é por isso que os presbíteros de Antioquia estavam sempre servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Uma vez eu ouvi uma mensagem do Lidório quando ele falou sobre os liturgos, os que servem ao Senhor. Pessoal que está em contato com Deus, jejum e oração para ouvir a voz do Senhor, para se movimentar com o seu sopro. Você não pode resistir o sopro do Senhor. Agora, como é que pastoreia sopro? Tem de virar sopro também, mas tem de virar vento também. Como é que pastoreia vento? Tem de virar vento também.
Mas isso não é só sobre a igreja, não, tem mais, tem mais. Você pensou que é tão fácil assim? Não, não é fácil não, tem mais. Por exemplo, vamos ver o que diz João 16:13. João 16:13 diz da vinda do Espírito Santo e como ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele vai guiar o mundo e vai guiar a gente. Bom, essa colocação aqui de João nos fala como é que a igreja é ensinada. Como é que a igreja é ensinada? A igreja é ensinada pelo Espírito Santo. Então a gente faz curso para ser líder. Eu me lembro uma vez um irmão disse para mim que eu devia ir estudar nos Estados Unidos com um pessoal que ensinava a ser líder. Eu disse, eu vou, principalmente se pagarem minha viagem, aí é que eu vou mesmo. Eu disse para ele, mas quem é que ensina lá? Ele falou, é uma igreja enorme lá, com um ministério forte na liderança. Ah, que bom. E quem é que eu vou aprender? Com quem que eu vou aprender lá? Aí ele falou, com os maiores líderes do mundo. Opa, tá ficando melhor. E quem são os maiores líderes do mundo? Os CEOs. Aqueles grandes executivos, você está falando? Os grandes executivos. Da onde? Da Volkswagen, da General Motors, eles vão ensinar a gente a ser líder. Eu falei, por acaso você acha que eles contratariam Jesus Cristo? Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, será que eles contratariam Jesus para trabalhar na linha de montagem deles? Aí ele falou, não estou entendendo. Eu falei, não, por exemplo, eles contratam Jesus para a linha de montagem. Aí tem um operário lá na linha de montagem que está passando por uma crise enorme, uma angústia, chorando desesperadamente, com uma dor profunda no coração, se controlando como pode. Aí Jesus manda parar a linha de montagem para ir cuidar do cara. Porque você sabe como é que é Jesus? Ele é apaixonado por gente, né? Jesus tem esse problema, ele gosta das pessoas. Você acha que eles contratariam Jesus? O cara falou, nunca tinha pensado nisso. Então, pois mas você vai lá aprender com eles, não vai? Outra coisa, eles não são aqueles caras que treinam a gente a fazer as pessoas fazerem o que a gente quer que elas façam? É verdade. Mas Jesus não chamou a gente para levar as pessoas a serem o que Ele quer que elas sejam? Ele falou, é verdade. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele falou, não, mas você entende, eles têm as técnicas. Eu falei, escuta, eles são de Jesus. Aí o cara falou, não, acho que a maioria não. E vai me ensinar a liderar o povo de Jesus? Você está brincando comigo, fala a verdade. Fala a verdade que você resolveu tirar o dia para brincar comigo. Fala a verdade. Agora, se você quiser me mandar para lá e pagar toda a minha viagem, eu vou, porque eu gosto de ir nos Estados Unidos. Acho os Estados Unidos bonito pra caramba, eu gosto daquele luxo deles lá, eu fico bobo. Depois eu volto pro Brasil e tá tudo bem. Mas
É para isso aí mesmo que você quer que eu vá? É isso mesmo que é ser líder de Jesus? Então a batalha pela igreja é uma batalha longa, irmãos. Batalha longa. Batalha longa. Muito longa. E é assim que a gente vai expulsando Jesus. É assim que Jesus vai sendo expulso da igreja. Agora, tem mais. A igreja de Jesus, quantas pessoas precisam para ter a igreja de Jesus? Vamos ler lá em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Assim também Jesus não cooperou com a gente, né? Porque a gente, para formar a igreja, a gente precisa que a igreja tenha sede própria, que tenha condições de sustentar o pastor, e só aí a gente libera para ser igreja, senão fica a congregação a vida toda. Aí Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele está lá, já está montada a igreja. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Mas isso não é o pior. Não, tem coisa pior ainda. O pior é como é que a igreja vive. Porque o Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí contou a parábola do rei que resolveu acertar contas. Como é que a igreja de Cristo vive? Perdoando. A gente não tem problema, porque gente que perdoa não tem problema. Só tem problema quem não perdoa. Quem não perdoa quer justiça. Quem perdoa já sabe que a justiça foi feita na cruz. E como a igreja é da turma que sabe que a justiça foi feita na cruz, a igreja é a turma que perdoa sempre. 490 vezes é o crédito que você tem comigo. Veja lá, eu vou contar, hein? Você pode pecar contra mim até 490 vezes. Depois disso, acabou a festa. Quem é que conta 490 vezes? Ninguém conta. A ideia aqui é perdoa sempre. Como é que você bota ordem numa casa que é movida pelo perdão? Não, estou só fazendo pergunta. Só para você perceber como é difícil entender a igreja. A igreja de Jesus é difícil de entender. E tem mais, Jesus ainda faz umas coisas esquisitas, que é o seguinte: ele diz que se 2 ou 3 concordarem na terra, já está decidido no céu. A gente diz que tem de fazer concílio. A gente diz que tem de fazer uma série de procedimentos. E aí quando a gente chega lá em Jesus, depois de ter feito processo, julgamento, procedimentos, etc, etc, aí a gente chega para Jesus e diz assim:
Ó Jesus, chegamos a uma conclusão. Aí ele diz assim, não, isso aí já está resolvido, 2 de vocês oraram sobre isso em algum lugar lá e ficou decidido já. Como? Quando? Não sei, em um canto qualquer aí, 2 de vocês oraram, já estava resolvido. Então nós perdemos tempo? Perderam. Agora, com isso eu estou dizendo o quê? Que é para não ter nada disso? Não, eu volto a dizer, eu sou um cara de instituição. Por isso que eu falo isso, entendeu? Porque eu sou um cara de instituição. Se eu fosse um desses franco-atiradores, eu não falaria, porque aí eu ia estar numa situação que eu não estou submisso a ninguém, então é fácil falar. Não, eu estou submisso a um montão de gente. Estou submisso a um montão de gente. Eu nunca acreditei nesse negócio de gente solta. Nunca acreditei nesse negócio de gente solta. E sempre fiquei submisso. Sempre. Durante 14 anos fui submisso a CEPAL. Quando não pude mais continuar na CEPAL, fui achar lugar para ficar submisso. Porque eu não acredito em crente que não está submisso. Esse negócio de gente solta, gente que não tem de prestar conta para ninguém, eu não acredito em nada disso. A Bíblia diz que é para sujeitar-se uns aos outros no temor do Senhor e tem que estar sempre debaixo de sujeição. Porque é o único jeito de aprender é ficar humilde debaixo da poderosa mão de Deus. Humilde não, humilhado. Porque o texto não diz para ser humilde. O texto diz, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Então o único jeito de você ficar humilhado perante a poderosa mão de Deus é porque você está sempre respondendo para alguém. Sempre prestando contas. Então eu não acredito em gente franco-atiradora. E toda vez que eu apoiei gente franco-atiradora, eu chorei de ver o que aconteceu com eles. Não tem de ficar submisso, acabou, é assim que é a igreja, acabou. Porque é assim que a gente é preservado. Porque nós somos maus, viu, irmãos? Eu não sei quanto a você, mas eu sou ruim toda a vida. A gente é ruim, eu sou ruim toda a vida. Então eu sei que se eu não tivesse submisso, o Watchmani, dizem que o Watchmani andava para cima e para baixo dizendo esse texto: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos. Então o tempo todo o pessoal encontrava ele falando esse texto. Aí um dia um irmão falou para ele assim: ô irmão, já que você gosta tanto desse texto, fala o texto completo. O texto diz: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, que no momento certo ele vos exaltará. Aí o Watchmani disse: é verdade, mas eu só falo a minha parte. Então, eu aprendi com o Watchmani que a gente só fala a parte da gente. E a parte da gente é humilhai-vos. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. O tempo todo. O tempo todo. Eu tive uma crise violenta na minha vida e entendi que tinha de parar o ministério. E aí os irmãos me disseram: não, Ari, você tem de voltar, porque você é a vítima nisso tudo. E eu disse: eu só vou voltar se uma pessoa de autoridade me disser que é para voltar. E um dia eu recebi um telefonema. E aí o irmão eu atendi e o irmão falou para mim assim: tudo bom, Ari? Eu falei: tá. Ele disse: não vejo mais você. Eu falei: eu estou em casa. Como está em casa? Estou em casa, de manhã, de tarde e de noite eu estou em casa, eu não saio mais da minha casa. Há quanto tempo você está em casa, Ari? 6 meses. Você não sai para nada, para nada. E você não está fazendo nada então? Não estou fazendo nada. E o que você está fazendo? Estou esperando. E o que você está esperando? Deus. Jesus Cristo disse para o diabo, lá no deserto, que ele esperaria a palavra de Deus. E eu vou esperar a palavra de Deus também. Aí ele disse para mim: o Dr. Shed quer falar com você. Falei: Dr. Shed? Ele disse que vai marcar um almoço com você, que ele precisa falar com você. Eu disse: tá bom. Que dia? Fala para ele que ele pode marcar qualquer hora, qualquer dia, porque eu estou com uma agenda livre. A minha agenda é uma página em branco. Eu não tenho problema de horário. Qualquer hora, qualquer lugar eu vou.
Aí ele marcou, eu fui lá e ele disse para mim assim: meu irmão, onde você está? Eu disse: em casa. O que você está fazendo lá, meu filho? Eu disse: nada, doutor Shed, não estou fazendo nada, estou esperando. Ele disse: então eu vim falar com você. Deus me mandou falar para você que você tem de voltar, que o seu lugar é no ministério, que você não tem problema nenhum, que você tem de voltar. E eu já falei com vários irmãos para nesse próximo ano convidarem você para estar falando, porque Deus me disse para falar com você. Bom, quando o Dr. Shed disse isso, eu disse: veio a palavra de Deus. Porque crente tem de ficar submisso, irmãos. Foi isso que o Senhor disse para o diabo quando o diabo disse: está com fome? Transforma a pedra em pão. E Jesus disse: não, eu vou esperar a palavra de Deus. Ah, você é dos tais que mesmo passando fome fica guardando a palavra de Deus? Então, já que o seu negócio é a palavra de Deus, está escrito. Então pula aqui do pináculo, que os anjos vão cobrir você aí, não vai te acontecer nada, está escrito. E ele disse: não, também está escrito para não tentar a Deus, eu vou esperar a palavra de Deus. O diabo disse: bom, então você é ele mesmo, né? Então vamos brigar, vamos fazer um acordo. Eu entrego tudo. Se prostra, me adora, eu entrego tudo, nós não precisamos brigar. E Jesus disse: não, está escrito. Aí foi a vez de Jesus dizer: está escrito, de novo. Só ao Senhor teu Deus prestarás culto. Arreda, Satanás. Espera a palavra de Deus. Foi o que Jesus fez. Foi assim que ele venceu a tentação no deserto. E é maravilhoso porque os nossos pais foram derrotados pelo diabo no ambiente deles. O diabo entrou no jardim, disfarçou na serpente, né? Que a serpente podia entrar no jardim. Porque você lembra que o Senhor disse para o casal que era para guardar o jardim e cultivar o jardim. E a pergunta é: guardar do quê? Tá tudo bem? Eles mandam no planeta, guardar do quê? Então esse texto nos faz pensar que eles foram avisados. Tem um tinhoso por aí que vai tentar entrar aqui. Vocês guardem o jardim. É por isso que ele se disfarçou em serpente, porque a serpente podia entrar no jardim a hora que quisesse. E aí, os irmãos do passado não entenderam que o único jeito de guardar o jardim não é ficar tentando achar alguém diferente. É ficar o tempo todo prestando atenção na palavra de Deus. O único jeito de guardar o jardim é ficar o tempo todo prestando atenção na palavra de Deus. Então, a igreja é esse lugar jardim, constituída de eventos, de gente que dois ou três reunidos já é a igreja, Jesus já está lá. Onde dois decidem, já está decidido. São guiados pelo Espírito Santo e ensinados pelo Espírito Santo, que dá dons e ministério para um montão de gente. Agora, você vai dizer assim: bom, então você está dizendo que está tudo errado? Não, estou dizendo isso não. Sabe por quê que eu não estou dizendo isso não, por incrível que possa parecer? Pelo seguinte, vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículo 21.
Ô Ezequias, até que hora que eu tenho, meu filho? Senão eu vou tirar o tempo do Ronaldo aí. Eu vim para ouvir o Ronaldo, não vim para falar. Tenho mais 10 minutos, então tá bom. Marcos 2:21 diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas, e advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito nos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também os que estavam com ele? Com quem que Jesus disse, para quem que Jesus disse que vinho novo não põe em odre velho? Para os fariseus. Qual foi a grande obra dos fariseus na história? Para além da preservação do texto bíblico, que é obra deles também, deles e dos essênios. Eles construíram as sinagogas. Foram os fariseus que construíram as sinagogas, lá no exílio da Babilônia. E como é que as sinagogas eram administradas? Por presbíteros e diáconos. Quando o Senhor Jesus foi embora e os discípulos ficaram com aquele montão de gente na mão, e tudo que eles sabiam é que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus está lá, que se 2 orarem, Jesus já está decidido. Que todo mundo é como o vento, que ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, que tudo é decidido por essa comunhão com o Espírito Santo. Mas aí de repente eles estão com 2.000 pessoas na mão. 3.000, depois mais 2.000. Em pouco tempo eles têm 5.000 pessoas. Como é que eles fazem? Faz as pessoas se reunirem de 2 em 2 em qualquer lugar? Diz para elas: fica tranquilo que o Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade? O Espírito Santo vai eleger dons, ministérios e pronto. Como é que faz? O que eles fizeram? Elegeram presbíteros e diáconos. Onde é que eles aprenderam isso? Na sinagoga. O que era a sinagoga? A grande obra dos fariseus, porque realmente foi a grande obra dos fariseus, salvou a fé judaica, inclusive, diga-se de passagem. Mas para quem foi que Jesus disse que não se põe vinho novo em odres velhos? Para os fariseus. E qual era a grande obra dos fariseus? A sinagoga. E as sinagogas eram lideradas como? Presbíteros e diáconos. Então você diz: não, Ari, você está dizendo que está tudo errado. Falei: não estou dizendo. Estou dizendo que o Espírito Santo permitiu que eles elegessem presbíteros e diáconos. E o que neles nos ensinam, e as Escrituras nos ensinam, a gente não sabe fazer nada sem um mínimo de estrutura, mas não vamos permitir que a nossa estrutura mate o vinho. Essa é a mensagem das Escrituras o tempo todo. Tenham estrutura, até porque nós não sabemos fazer sem. Pode eleger presbíteros e diáconos, porque o Espírito Santo permitiu que eles fizessem isso. Mas não permitam que a estrutura mate o vinho.
Então, fica ao sabor do sopro do Espírito de Deus, que é isso que mantém o odre em comunhão com o vinho o tempo todo. É por isso que é tão importante aquele texto de Atos 13 sobre a igreja em Antioquia. Havia em Antioquia profetas e mestres, e servindo ao Senhor e jejuando. O que é que as Escrituras estão dizendo para nós, pastores, pastoras, presbíteros, diáconos? Vocês estão dentro de um grande mistério. Esse negócio só se conduz com jejum e oração. Esse negócio só se administra com muita submissão ao Espírito Santo. Esse negócio só se toca com muita adoração. Porque é a ideia do liturgos, os adoradores. Esse negócio a gente conduz de joelhos, porque nós estamos dentro de um grande mistério. Nós fomos chamados para essa comunhão da Trindade. E a obra missionária exige que os líderes da igreja, os pastores e pastoras, os presbíteros e diáconos, sejam gente sob o sabor do Espírito de Deus, sob o sopro do Espírito de Deus, para entenderem para onde devem ir e para onde devem enviar. Então nós precisamos rever a nossa rigidez. Não, nós temos de rever a nossa falta de adoração. A gente tem de rever a nossa falta de oração. A gente tem de rever a nossa falta de jejum. A gente tem de rever a nossa falta de clamor. A gente tem de rever a nossa falta, a nossa incapacidade de perceber que estamos no grande mistério, como dizia Calvino. Aí é isso que a gente tem de rever para que a obra missionária não seja interrompida e o Espírito Santo não seja resistido e Jesus não seja expulso da igreja. E nós brasileiros temos uma grande dificuldade, porque nós somos uma cultura de caudilhos. Aqui no Brasil tudo é na base do coronel. É a nossa cultura. Vide a nossa democracia. Ontem eu estava falando isso. Só tem coronel nesse país. Aqui a democracia ainda não conseguiu se instalar. Tem eleições, mas ainda não tem democracia. Porque é voto proporcional. Nunca se esqueça disso. Se um camarada se candidatar a vereador aqui em Teresina, ele em tese pode receber todos os votos dos eleitores de Teresina, não pode? Não pode em tese um candidato a vereador receber o voto de todos os eleitores de Teresina? Pode ou não pode? Pode. Pois isso é falta de democracia. Isso é que chama voto proporcional. Você vota em quem aparece e não em quem você conhece. E aí, como é que esse vereador, esse candidato a vereador em Teresina faz para ganhar o voto de todo mundo? Ele tem de aparecer. Para ele aparecer, ele tem de ter muito dinheiro. Então ele vai ter de ser financiado. Aí você elege o homem, porque ele foi o que mais apareceu.
ele vai atender você ou o sujeito que o financiou? Boa, dou 3 chances para você. Quem sabe numa dessas vai sair. O que você acha? Ele vai atender você ou o sujeito que o financiou? Dou-lhe 1, 2, 3. Vamos ver, acertou? Acertou, né? Isso é democracia viciada. Isso não tem democracia. Democracia tem que ser distrital. O sujeito só pode receber voto de um pedaço da cidade. Então ele tem que ser conhecido nesse pedaço da cidade. Isso chama-se voto distrital. Isso acaba com a força do poder econômico e tira o vício do processo. Entendeu? Nem isso tem no Brasil. Nem isso tem no Brasil. A gente se orgulha no Brasil porque a gente vota nas maquininhas. E o Brasil é maravilhoso porque a gente vota, milhões de brasileiros de norte a sul, de leste a oeste, vota nas maquininhas. E no final do dia a gente já sabe quem é o presidente, quem é o governador, quem é o senador, quem é o vereador, quem é o prefeito, que é maravilhoso. Se tiver um erro, confere isso como? Não confere, né? Voto que não pode ser conferido é voto que foi lesado. Mas você nunca pensou nisso, pensou? Sabe por que você não pensou? Porque a cultura brasileira é a cultura dos caudilhos. Então nós já estamos acostumados a ser governados por caudilhos. E já introjetamos na nossa cultura que é assim mesmo. Agora, isso acontecer no Brasil, paciência, né? Paciência não, a gente devia se rebelar, mas nós não vamos fazer mesmo, pronto. Já não vou nem gastar a latinha aqui, porque nós não vamos fazer mesmo. Os pastores mesmo, então, que não vão fazer mesmo. Então, esquece, deixa isso para lá. Eu me lembro que uma vez eu ajudei o Antônio Carlos lá do Rio de Janeiro num negócio chamado Democracia Viva, que era para acolher 1 milhão de assinaturas para exigir que tudo que tivesse de corrupção no Brasil fosse de fato investigado e julgado. Aí eu fui atrás dos crentes para conseguir dinheiro para fazer uma mala direta de 70 mil nomes. Os crentes, nenhum crente quis me ajudar. Eu falei, mas gente, é porque o irmão lá no Rio está fazendo isso aí, a gente vai ajudar. Nem era eu, não era eu que estava... Não, é um pastor presbiteriano. Quer coisa mais sagrada do que um pastor presbiteriano? Pastor presbiteriano, um reverendo. Então, bom, consegui com o Sindicato dos Trabalhadores. Cheguei para o cara do Sindicato da Central Única de Trabalhadores e falou, a gente está querendo fazer isso. Ele falou assim, a gente também está querendo, mas a gente não pode, já que os crentes querem fazer, a gente patrocina. Quanto é que você precisa de dinheiro? Eu falei, eu preciso de 7 mil reais. Aí o sindicato disse, pode botar no correio e manda a conta pra gente que a gente paga. Nós queremos ver esse negócio acontecer também. Aí mandamos. Só que não consegui mandar 70 mil, só consegui mandar 20 mil. Aí, com 20 mil malas diretas, se cada um só preenchesse o papel que eu mandei com 35 assinaturas, a gente conseguiria 700 mil assinaturas por baixo e o resto ia buscar na rua. Se cada um preenchesse 2 papéis, 70 assinaturas. O que é 70 assinaturas numa igreja local brasileira? Nada. 70 assinaturas, a gente teria conseguido 1.400.000 nomes. Sabe quantos nomes a gente conseguiu? 20 mil. Isso sem contar os pastores que me escorraçaram, disseram que a igreja não tinha nada a ver com isso, que eu estava metendo a igreja em política. E eu dizia, gente, eu não estou metendo em política nenhuma, só estou dizendo que nós não podemos ver essa bandalheira toda, essa corrupção toda e ficar calado. E o irmão lá do Rio teve essa ideia e eu estou ajudando.
É só isso. E nós conseguimos 20 mil nomes fora os achincalhes. Então, por isso eu não gasto mais latim com esse negócio. Não vai dar certo mesmo, vai ficar desse jeito. Então, o Brasil ser essa bandalheira, caudilho manda para todo lado, cheio de coronel mandando para cima e para baixo, esse arremedo de democracia, voto proporcional, maquininha que ninguém tem condições de conferir o voto se tiver um erro, se tiver uma fraude vai ficar por isso mesmo, porque ninguém sabe informática suficiente para ver isso. Essa bandalheira vai ficar assim e nós ainda vamos aplaudir e ficar orgulhoso. Agora, quando isso vem para dentro da igreja, aí nós temos um problemão. E é isso que está acontecendo, porque o Brasil é a terra dos caudilhos e a igreja está virando isso também. A pastorada pinta e borda, alguns, tem muita, a maioria é séria, mas tem aqueles que pintam e bordam. Eles dizem que são ungidos do Senhor. Vou dizer uma coisa para vocês, esse negócio de ungido do Senhor é bobagem, viu? A palavra ungido na Bíblia significa Cristo. E Cristo só tem um, viu? Cristo só tem um. Todos nós estamos debaixo da unção dele. Entendeu? Só que é o Novo Testamento. Só tem um Cristo. E a palavra Cristo significa ungido. Só tem um ungido. E todos nós estamos debaixo da unção dele. Outra coisa aqui, quantos aqui são pastores como eu? Quantos? Pastores e pastoras. Muito bem. Então deixa eu dar uma notícia para vocês. Vocês são copastores. Porque o pastor é Cristo. Vocês são copastores. Então bota isso na sua cabeça. Quando perguntarem para você, você é pastor da onde? Você diz, eu sou copastor. Porque o pastor é Cristo. Sabe por quê? Porque o seu sangue é igual ao meu, irmão. Não dá para pagar nem o meu pecado. Entendeu? Sabe por que Deus não aceita sacrifício humano? Para quê? Esse sangue não serve para nada. Para que essa perda de tempo? Não serve para nada isso. O único sacrifício que Deus aceita é o dele mesmo, na pessoa do seu filho. Então nós todos somos copastores. Então não tem nenhum de nós ungidaço, não. O único ungidaço que tem está sentado à direita de Deus Pai. E nós todos estamos debaixo da unção dele. É por isso que nós só falamos em nome de Jesus. Fala em seu nome, espertalhão. Vou chegar lá diante do endemoniado e dizer, em nome do Ariovaldo. Você vai ver o que ele vai fazer com o Ariovaldo. Só tem um ungidaço no nosso meio. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o pastor da igreja. Nós todos somos copastores. Não vamos expulsá-lo da igreja, pelo amor de Deus. Porque é isso que está matando a obra missionária. Porque os missionários, eles são mesmo como um vento. Mas nós pastores estamos querendo ser como estacas. Nós não podemos.
E cuidado com a cultura brasileira. A cultura brasileira está nessa bandalheira que eu falei aí. E cuidado com esse negócio de ungidaço, que isso é só um outro nome para coronel. Aqui no Nordeste até o Sudeste é coronel. Do Sul para baixo é estancieiro, que a gente chama. Então, o Érico Veríssimo tem aquele texto, O Tempo e o Vento, e o certo Capitão Rodrigo, e tem uma briga entre os Terra Cambará e os Maragato, e o Pedro Terra está impedindo todo mundo de sair da casa dele, porque os Maragatos cercaram a estância dos Terra, e a esposa do Terra está morrendo. E aí o sogro dele vai lá pedir pela filha. E ele diz, ninguém sai daqui. Nem para buscar água, nem nada. Porque nós estamos lutando pela República. E aí o sogro dele diz assim, você e os Maragatos não estão lutando por República nenhuma. Você diz que está lutando pela República, os Maragatos dizem que estão lutando pelo Império, mas na verdade isso aqui é guerra de estancieiro. É isso que eu vejo na igreja brasileira, para cima e para baixo, guerra de estancieiro, guerra de coronel. Camarada que não se enxerga e não sabe qual é o lugar dele e não sabe que ele é copastor. Que fica dizendo para todo mundo que é ungidaço. Ungidaço é uma ova, xará. Só tem um ungidaço no meio da igreja. Chama-se Jesus de Nazaré, o Cristo. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Cujo nome é bendito de eternidade em eternidade. E nós todos estamos debaixo da unção dele. E ponto final. Se a gente voltar para essa posição, a gente não expulsa Jesus da igreja e a igreja volta a fazer a obra missionária como tem de ser feito. Que Deus nos abençoe.